Boa tarde, pessoal. Bom início de semana. Olha nós aqui de novo, começando a semana com eu, você e a Bíblia. Bem-vindos. Vamos cumprimentando o pessoal à medida que vai chegando aí. Marcos, Patrick. Ei, Patrick. Que legal ter você por aqui. Bem-vindo. Ei, Ian. Fala aí, Arnaldo. Bem-vindo. Maristela. Deixa eu abaixar um pouquinho a música aqui, que eu acho que tá alta aí pra vocês, né? Fala, Serginho. Maravilha, cara. Legal, hein? Eu acho que você é um dos seguidores mais fiéis aqui da live, eu e você, a Bíblia, hein, Serginho? Ana Kelly, bem-vinda, querida. Tudo bem? Como tá o início da semana pra vocês, gente? Parece que a gente continua aí, né? Com um tumulto das coisas acontecendo, mas lembre-se que tem mais coisas acontecendo do que aquilo que a gente vê, né? Esse é o grande desafio pra gente. Entender que a realidade da história não é aquilo que está sendo apresentado na narrativa da televisão, mas é aquilo que as escrituras apresentam pra gente. Que bom, Ana Kelly, que tá tudo bem por aí. Vamos esperando o pessoal chegar. Temos uns minutinhos ainda. Hoje nós vamos conversar sobre Atos 14, hein? Estamos avançando no livro de Atos, dia 31 de maio, se não me falha a memória, é domingo de Pentecostes. Então até lá, eu acho que dá pra gente terminar o livro de Atos, ou quase terminar, né? Até a gente chegar no domingo de Pentecostes. Olá, Sônia, bem-vinda, bem-vinda, querida. Quem que entrou agora aí? A Ana. Olá, Ruth. Deixa eu ver essa que entrou aqui. Acho que é a Ana, né? E aí, o som tá bom? A altura do som tá bom? Hoje deu tempo de colocar o som. Olá, Ariane, bem-vinda. Olá, Ilse, Toninho, Saulo que tá aí com a Ilse, né? Bem-vindos, abraços para todos vocês. Ah, o César tá aí também, abraço pro César. Legal ter o César aí. Sônia Chiurco, bem-vinda. Márcia. Olá, Márcia. Bem-vinda, querida. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que a minha voz hoje está meio cansada, meio falhando. Eliana. Bem-vinda, Eliana. Ok, o áudio tá bom. Obrigado, Ian. Obrigado, Sônia. Joia, Ilse. Obrigado pelo retorno. Ok, vamos introduzindo, vamos orar. Nós estamos começando a semana. Eu queria começar orando com você e por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer
pela oportunidade de nós estarmos aqui, muito obrigado pela tecnologia, muito obrigado, Senhor, por esse recurso que faz com que a gente possa, apesar de estarmos distantes fisicamente, termos conexão, ó Senhor, uns com os outros e compartilharmos juntos, ó Senhor, da Tua Palavra. Muito obrigado por isso, Senhor. No passado, servos do Senhor fizeram isso através dos recursos que tinham, e isso acabou nos dando o Novo Testamento, Senhor amado. Boa parte dele, cartas escritas por servos do Senhor para a tua igreja, sem que eles soubessem que na verdade estavam sendo inspirados pelo teu Espírito para registrar uma nova parte da tua palavra que deveria chegar até nós, ó Senhor. Muito obrigado porque quando nós compartilhamos num contexto como esse aqui, nós não sabemos de fato até onde aquilo que o Senhor está fazendo pode chegar no coração de quem pode atuar. Nós te louvamos, ó Senhor, damos a Ti toda a honra e toda a glória pela tecnologia que pode ser usada, Senhor Deus, para a expansão do Teu reino. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor a situação que estamos vivendo a nível mundial. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós, pedimos perdão pela humanidade, Senhor amado, pela rebelião presente no coração de tantos que acham, Senhor, que podem dominar e controlar as coisas sem se renderem, Senhor amado, ao Teu governo, sem se arrependerem, sem se renderem ao Teu amor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Espírito Santo, traga convencimento da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, trazendo arrependimento, mudança de vida, Senhor, para muitas pessoas ao redor do mundo, ó Pai. Em especial nós colocamos o Brasil nesse momento, Senhor. Nós vemos, ó Pai, muitas notícias, muitas informações desencontradas, nós percebemos muito jogo de interesse, ó Deus, aonde a vida das pessoas, principalmente daqueles que são menos favorecidos, Senhor, se torna apenas um joguete na mão dos poderosos. Nós rogamos pela Tua justiça em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor derrube os orgulhosos, os soberbos, os poderosos, ó Senhor, que acham que podem ter o controle e o domínio sobre a vida das pessoas, ó Pai. Humilhe-os, ó Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Nós rogamos que o Senhor preserve, ó Deus amado, a nossa liberdade, e que o Senhor dê à Tua igreja, Senhor amado, consciência, Senhor, daquilo que nós estamos vivendo, e compromisso para com a missão, Senhor, que nós temos que cumprir, chamados por Jesus em todo e qualquer contexto, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha com poder sobre nossas vidas, que o Senhor nos desperte. Senhor, nós rejeitamos aqui todo o domínio do medo. O medo não reina mais no nosso coração. Nós tivemos um encontro de poder com o Teu Filho, um encontro que transformou a nossa vida, a ressurreição dele é a nossa realidade. Nós vivemos em novidade de vida agora, Senhor. O verdadeiro amor que experimentamos do Senhor lança fora todo o medo, Senhor. Por isso, Pai, não nos deixe dominados pelo medo, Senhor, mas revista-nos, ó Senhor Deus, de autoridade e poder, para com ousadia a gente possa compartilhar a Tua palavra, e que ela seja a esperança, Senhor, a vida de Jesus seja a esperança para tantas pessoas que estão nesse momento, Senhor, sem referencial, chegando à beira da angústia e do desespero, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, Débora, bem-vinda. Muito bem-vinda. Luciana, bem-vinda. Ok, enquanto eu orava, algumas outras pessoas chegaram. Vocês são muito bem-vindos. O capítulo 13, a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós começamos uma nova sessão no livro de Atos, onde Lucas ele começa a descrever para a gente o contínuo avanço do Evangelho do Reino, indo agora na direção das mais diversas nações, alcançando os gentios. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse que nós receberíamos poder para que
o evangelho pudesse chegar até os confins da terra, para que nós pudéssemos ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, e é isso que Lucas está nos descrevendo no registro do livro de Atos. Aqui nós não temos apenas o registro da história, mostrando ou contando a história da igreja antiga, da igreja primitiva. Nós temos aqui um testemunho de como deve ser o padrão de vida da igreja, que agora foi revestida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos a presença do Espírito Santo trazendo poder sobre a igreja, trazendo então a nós a capacidade de estarmos testemunhando da realidade do Evangelho, a boa notícia de que o reino de Deus chegou, de que Jesus é o Senhor desse reino, que Ele morreu e ressuscitou e Ele está vivo. Enquanto nós vamos proclamando isso, a palavra de Deus nos diz que assim como acontecia com Jesus, através da presença do Espírito Santo de Deus, Deus vai confirmando a proclamação da sua palavra através de sinais e maravilhas que mostram a realidade do reino de Deus entre nós. Então o capítulo 13 de Atos nos mostra que Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo de Deus e enviados com uma equipe para começar a levar o evangelho agora então para os gentios, e eles viajam e essa é chamada pelos estudiosos do Novo Testamento da primeira viagem missionária de Paulo. Ela é descrita para a gente no capítulo 13 e no capítulo 14. Então no capítulo 14, que é o capítulo que nós vamos tratar hoje, continua descrevendo para a gente o avanço do evangelho, alcançando outras pessoas e alcançando outros povos através de Barnabé e de Paulo. E como vocês verão, nós mais uma vez somos orientados, né, ou temos informações dadas a nós pela palavra de Deus em Atos, através do registro de Lucas, de que o evangelho ele continua avançando da mesma maneira que ele veio avançando em toda a descrição que Lucas vem fazendo em Atos até aqui. Ou seja, as pessoas vão, os discípulos de Jesus vão, eles proclamam o evangelho e o Espírito Santo de Deus dá poder para eles testemunharem e manifesta a confirmação desse testemunho através de atos, de sinais e maravilhas que são operados então através do Espírito Santo por intermédio ou melhor, através dos seguidores de Jesus por intermédio do Espírito Santo. Então o capítulo 14 diz assim que em Icônio, porque Paulo e Barnabé, eles saíram da onde eles estavam em Antioquia da Pisídia, e eles deixaram ali os discípulos então plenos de alegria, e eles continuaram viajando. Atos capítulo 13 diz que eles partiram para Icônio. Aí o capítulo 14 começa falando pra gente da chegada deles em Icônio. Então diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer nele. Veio a crer, ou seja, na pregação, no evangelho. O versículo 3 diz assim: Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Então veja, Paulo e Barnabé chegam em Icônio e eles têm uma ação estratégica, ok? Eu expliquei isso quando eu falei do capítulo 13. Todas as vezes que eles chegam numa cidade, o primeiro lugar que eles procuram é uma sinagoga. Por quê? Porque a sinagoga é um lugar de reunião dos judeus e também dos gentios piedosos e dos prosélitos. São pessoas que estão interessadas em Deus, ok? Então eles procuram primeiro esse lugar e eles pregam o evangelho nesse lugar. E foi isso que Paulo fez em Icônio. O texto diz aqui que muitos gentios, ok? Muitos judeus e muitos gentios vieram a crer neles. E mais uma vez, a ênfase de Lucas é que a pregação do evangelho ela é feita com palavras e com manifestação de poder. Sinais e maravilhas são realidades que o Espírito Santo de Deus concede a nós como igreja quando nós estamos vivendo em missão.
Preste atenção, como discípulos de Jesus, a gente não precisa ficar correndo atrás de milagres, ok? Como discípulos de Jesus, a gente não precisa ficar procurando milagres. Como discípulos de Jesus, a gente deve se dirigir à missão. Quando a gente se dirige à missão, então o que acontece é que os sinais e as maravilhas nos acompanham. Essa foi a promessa de Jesus. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quem são os que creem? São aqueles que saem e obedecem a Jesus pregando o evangelho a toda criatura. Então, se como igreja hoje, no Ocidente, no século 21, nós queremos ver mais sinais e maravilhas acontecendo, nós precisamos não de fazer cultos de milagres, não de buscarmos os sinais, nós temos que pregar o evangelho, ok? Nós temos que testemunhar de Jesus, nós temos que proclamar o evangelho do reino, porque faz parte da proclamação do reino, do evangelho do reino, a manifestação de poder do Espírito Santo. Então, se como igreja nós estivermos, como igreja, quando eu falo como igreja, eu não estou falando de uma estrutura, de um prédio, eu estou falando de cada um de nós. E como igreja, cada um de nós, como seguidores de Jesus, começar a testemunhar do evangelho, começar a falar de Jesus com as pessoas, o Espírito Santo de Deus vai começar a manifestar os sinais e as maravilhas dele por nosso intermédio, ok? Nós temos que crer nisso. É óbvio que para ele manifestar por nosso intermédio, nós temos que então agir, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que curar os enfermos, orar por enfermos para que eles sejam curados. À medida que a gente faz isso, o poder do reino que nós estamos anunciando, que nós estamos pregando, começa a fluir de nós, começa a se manifestar por nosso intermédio. O texto aqui deixa claro, então, que a pregação, ela sempre está acompanhada de palavra e de poder, de palavra e sinais, nunca apenas de teoria, nunca apenas de conceito. O livro de Atos todo apresenta isso pra gente, ok? E outra coisa que o texto traz pra gente aqui é que sempre, no meio da proclamação do evangelho, quando Deus manifesta seu poder através de nós que estamos proclamando o evangelho, isso acontece no meio de oposição, ok? É muito importante nós entendermos isso. Não haverá, eu já falei isso mais de uma vez aqui, não haverá uma situação, uma condição favorável para a pregação do evangelho. Se a gente ficar esperando um momento favorável, uma situação favorável, quando tudo está bem, tudo está certo e tudo é seguro para a gente poder proclamar o evangelho, então nós nunca vamos proclamar o evangelho. Nós devemos proclamar o evangelho em toda e qualquer circunstância e situação. E assim, no meio dessa realidade, Deus manifesta a presença dele, Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta o seu poder por nosso intermédio, confirmando que aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos anunciando é real, é verdadeiro. O texto diz isso pra gente aqui, ok? O texto mostra isso para nós no verso 13. Concedendo que por meio das mãos deles fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Deus concede que pela mão de Paulo e Barnabé sinais e maravilhas fossem realizados. Deus é o mesmo hoje. Quando nós proclamamos o evangelho hoje, ele também concede que por meio das nossas mãos sinais e prodígios, sinais e maravilhas sejam realizadas, ainda que a gente tenha que enfrentar oposição. Veja o verso 4, mas houve grande divisão entre o povo da cidade, uns ficaram ao lado dos judeus e outros dos apóstolos. Então formou-se um grande tumulto ali e aqueles que eram opositores começaram a elaborar um plano para matar, né? Veja o verso 5, formou-se então uma conspiração de gentios judeus com seus líderes a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Então eles queriam desmoralizar o Barnabé e Paulo, que estavam pregando o evangelho, e queriam apedrejá-los, ou seja, matá-los. E aí quando eles ficam sabendo disso, o que eles fazem? Eles saem dali. Verso 6, ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe, suas vizinhanças, e ali seguiram pregando o evangelho. Esse é um ponto que mostra outra questão importante para a gente no que diz respeito à nossa vida em missão, ok? Veja, a perseguição é uma promessa de Jesus para nossas vidas se nós vivermos em missão, se nós proclamarmos o evangelho. Mas isso não significa que a gente deva buscar o sofrimento pelo sofrimento, ok? Nós vamos ver muitos momentos no livro de Atos onde o apóstolo Paulo, ele sabe que eles querem
apedrejá-lo, ele sabe que eles estão tramando a sua morte, e ele, tendo consciência disso, sai da onde ele está, ele foge da onde ele está, para que ele não seja morto, para que ele não seja apedrejado, ok? Para que ele não sofra retaliação. Às vezes acontece de Paulo enfrentar isso, e quando ele enfrenta, nós vamos ver aqui no texto, isso acontece um pouquinho para frente, Deus o sustenta naquilo que ele está enfrentando. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que nós devemos ser sábios na proclamação do evangelho, ok? Nós devemos proclamar o evangelho com coragem, nós devemos proclamar o evangelho com a expectativa de que Deus, através das nossas mãos, manifeste sinais e prodígios, mas nós também devemos proclamar o evangelho com sabedoria. Se nós sabemos que vamos sofrer retaliações, oposições, vamos ser caluniados num contexto onde nós estamos, e há uma grande resistência, e nós já pregamos o evangelho ali, não há por que a gente ficar insistindo com aquilo, como Barnabé e Paulo fizeram. A gente deve se dirigir a outras pessoas, e a gente deve proclamar o evangelho, então, a outras pessoas, a outros grupos, em outros contextos. O texto nos diz que quando eles chegam em Listra, eles continuam proclamando o evangelho, e eles continuam fazendo isso com palavra e com a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. E ali em Listra acontece algo bastante interessante. Olha só, vamos ler os versos 8 a 10. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Olha que interessante. Lembra-se que eu falei que na primeira sessão de Atos, que vai de Atos capítulo 1 até capítulo 12, a figura principal que modela a nossa vida de testemunho e de discipulado é a figura de Pedro. Ela não é a única figura. Outras pessoas são mencionadas, como Estevão, como Filipe, mas a figura principal é a figura de Pedro, ok? Outros apóstolos são mencionados também, mas Pedro é a figura principal. Já a partir do capítulo 13 de Atos, a figura principal passa a ser o apóstolo Paulo, e é interessante que parece que Lucas, propositalmente ou dirigido pelo Espírito Santo, ele vai construindo uma narrativa que mostra que Pedro não é superior a Paulo. Paulo não é superior a Pedro, mas Pedro também não é superior a Paulo. Eles estão no mesmo nível, o que mostra pra gente, então, que o modelo Pedro-Paulo é aquele modelo que Deus tem para todos nós como seguidores de Jesus, ok? A referência, o molde da nossa vida é a própria pessoa de Jesus, mas apóstolos ou pessoas como Pedro e como Paulo mostram pra gente como é viável, como é possível nós vivermos uma vida que realmente esteja envolvida pelo poder de Jesus, pelo poder da ressurreição de Jesus em nós. Então lá em Atos capítulo 3, nós temos a narrativa de Pedro e João, quando Pedro cura aquele paralítico, quando eles estão indo para adorar, para orar lá no templo de Jerusalém. Lembram? Tem um paralítico lá, e Pedro então olha para ele e fala: eu não tenho nem ouro nem prata, não temos nem ouro nem prata, mas aquilo que temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aí o texto diz que Pedro segura o homem pela mão e coloca-o em pé, então suas pernas são fortalecidas e ele começa a andar. Muito bem, aqui em Atos 14, Lucas mostra pra gente também Paulo curando um paralítico, assim como Pedro fez, ok? Então veja, Pedro fez, Paulo fez, eu e você também podemos fazer, porque eles são uma referência, um paradigma, um padrão pra gente, ok? De modelo de como a gente faz a missão. O que é interessante nesse texto, que é diferente lá do texto de Pedro, é que é o contexto, ok? Veja, Pedro cura um paralítico, eles estão inseridos no contexto dos judeus. Os judeus, eles creem no Deus do Antigo Testamento, então quando aquele paralítico é curado, o que que acontece? Eles começam a louvar a Deus e glorificar a Deus. Mas aqui eles estão num outro contexto. Paulo e Barnabé estão num contexto de pessoas
que não conhecem o Antigo Testamento, eles são gentios, eles são gregos, são romanos, que não têm contato com o Antigo Testamento, e eles adoram os deuses, ok? Os Zeus e outros deuses, e quando o texto nos diz que quando Paulo olha para aquele paralítico que está ouvindo ele pregar o Evangelho, Paulo tem um discernimento, ele tem uma palavra de conhecimento, e ele vê que a fé naquele homem para ser curado, ou seja, isso significa que ele está crendo naquilo que Paulo está pregando a respeito de Jesus, ok? Deixe-me explicar isso, isso é muito importante para a gente. Porque muitas vezes a gente lê um texto como esse, onde a gente vê sendo feita essa afirmação, havia fé nele para ser curado, e a gente fica achando que essa fé é uma energia, é algo místico, ok? Alguma coisa assim. Não. Quando o Novo Testamento fala pra gente, mesmo nos evangelhos, fala pra gente que Jesus vê a fé de alguém, ou que alguém tem fé, isso está atrelado à confiança que aquela pessoa tem na pessoa de Jesus. Aqui então Paulo está falando sobre quem é Jesus, ele está pregando sobre quem é Jesus, e ele olha para um homem que está paralítico e ele vê naquele homem que ele tem fé, ou seja, isso significa que ele teve uma palavra de conhecimento, um discernimento, onde ele percebeu que o homem que estava ali estava crendo em Jesus, estava crendo naquilo que Paulo estava falando e ensinando a respeito de Jesus, que certamente tinha a ver com essa questão de Jesus ser o Senhor dos senhores, ele ter sido ressurreto dos mortos, ele está vivo e ele nos oferecer perdão e salvação e etc. Ou seja, quando Paulo vê que ele está crendo naquilo que Paulo está pregando a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus, então Paulo se dirige a ele dizendo, apruma-te sobre os teus pés. E diferentemente do que acontece com Pedro, lembra a sequência de Pedro? Pedro diz, não tenho ouro nem prata, aquilo que temos te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E o texto diz que Pedro pegou o homem pela mão e o ergueu. Aqui diz que quando Paulo dá essa palavra para o homem, uma palavra de comando, veja, isso é um princípio, um ponto importante para a gente aprender também a ministrar na autoridade do reino de Deus. Paulo não ora por ele, Paulo não ora para ele ser curado. Paulo não diz, Deus, em nome de Jesus, cure esse homem. Não, Paulo comanda na autoridade do nome de Jesus que o homem se levantasse e andasse. Ele diz, levante-se e ande. Na verdade aqui o texto bíblico nem mostra pra gente que Paulo fala em nome de Jesus, ok? Paulo usa a autoridade que ele tem em Jesus, mas ele nem menciona o nome de Jesus, ele vira-se para ele e diz, eu vou ler para mostrar como está no texto, ok? Apruma-te direito sobre os teus pés. E o texto diz que o homem então deu um salto e começou a andar. Viu como é diferente? De um salto ele começou a andar. Com Pedro tem que segurar o homem e botar ele em pé para que então a cura aconteça. Aqui, de um salto ele começou a andar. Por quê? Qual é a diferença? Eu acredito que a diferença é o fato de que Paulo olha para aquele homem e ele vê que aquele homem ouviu a pregação do Evangelho e ele está crendo em Jesus. Ele crê em Jesus. Então a fé, a confiança dele depositada em Jesus faz com que ele salte, ok? O poder da fé faz com que ele se levante. Agora, no caso de Pedro não tinha pregado nada, aquele homem estava sentado ali, ele não tinha ouvido sobre a pregação a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus. Pedro exerce a fé que ele tem em quem Jesus é e no que Jesus podia fazer. Então, na cura do paralítico com Pedro, a fé não está atrelada à pessoa do paralítico, a fé está atrelada à pessoa de Pedro. Aqui, a cura desse paralítico com Paulo, a fé está atrelada à pregação do Evangelho e à confiança que aquele paralítico está tendo naquilo que Paulo está falando. Isso é muito interessante porque isso traz para a gente princípios com relação a como a gente deve viver em missão e como a gente deve ministrar na autoridade do reino de Deus. Às vezes nós queremos uma fórmula, nós queremos uma caixinha onde tudo está anunciando dentro de um modelo daquilo que a gente está anunciando, mas o Novo Testamento mostra pra gente que essa questão da fé, essa questão dos dons, essa questão da cura é muito dinâmica, ok? Ela não é padronizada por nós, ela é experimentada à medida que nós vamos vivendo em missão, à medida que nós discernimos o que está acontecendo e seguimos o fluxo que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando.
E aí esse homem então é curado, só que veja, o contexto de Pedro é que isso acontece no meio de pessoas que são os judeus, que estão em Jerusalém e que conhecem o Antigo Testamento. Então, quando o homem levanta e ele é curado e ele entra no templo louvando a Deus, todas as pessoas ficam admiradas, todas elas começam a dar atenção à pregação de Pedro, se arrependem e elas começam a glorificar a Deus por aquilo que aconteceu. Mas aqui no contexto de Paulo, ele está num contexto de gentios, as pessoas não conhecem o Antigo Testamento, as pessoas não conhecem a Deus, e quando elas veem um milagre acontecer, como Paulo não mencionou aqui o nome de Jesus na hora de realizar o milagre, qual é a reação deles? A reação deles é achar que Paulo e Barnabé são deuses, os deuses que eles criam, que haviam se materializado em forma humana. Então eles começam a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Hermes é aquele deus que tem aquelas asinhas do pé, ok? É o mensageiro de Zeus, porque o texto bíblico diz que era Paulo que falava com poder. Olha o verso 12. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. Então o sacerdote de Zeus quer se aproveitar daquela situação para promover Zeus. Ele traz bois, ele traz grinaldas e ele quer então promover uma adoração aos deuses ali, dizendo que Barnabé e Paulo são deuses. E quando eles percebem aquilo que está acontecendo, o texto diz que eles rasgam as suas roupas e eles dizem: ei, homens, nós somos como vocês, nós estamos aqui pregando o evangelho para vocês se desviarem dessas coisas vãs, para vocês deixarem de crer nessas coisas vãs e vocês creiam no verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Aí o que Paulo faz? Ele anuncia o evangelho para eles, de novo, fazendo referência à criação. Então é muito interessante a gente ver isso no livro de Atos. Se você ler Atos, as pregações de Paulo em Atos com atenção, você vai ver que todas as vezes que Paulo chega numa sinagoga e que você tem a descrição de uma pregação de Paulo na sinagoga ou de uma pregação de Paulo para os judeus, você vai ver que Paulo sempre começa na aliança, ele começa em Abraão ou então ele começa em Moisés. Mas quando ele vai falar do evangelho com os gentios, ele começa lá em Gênesis, lá na criação. E é isso que ele faz aqui. Ele fala: olha, vamos ver o verso 15. Homens, por que fazeis isto? Pois também somos humanos, da natureza semelhante à vossa, e vos temos anunciado o evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Tá vendo? Paulo vai lá em Gênesis capítulo 1, lá na criação, para dizer aí, o Deus verdadeiro é o Deus que criou todas as coisas. E aí ele diz para eles que esse Deus permitiu que os povos andassem sem conhecê-lo, tateando para tentar descobrir quem ele era, mas que ele nunca deixou de dar testemunho a respeito da sua realidade, de quem ele é. Um testemunho a respeito de que ele é o único Deus e de que ele é o verdadeiro Deus. Como ele faz isso? Vamos ver o verso 16 e 17. Em tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. No entanto, preste atenção nisso. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-vos dos céus as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Olha que interessante. Paulo está falando aqui para gentios, para pessoas que adoravam Zeus, Hermes, Hércules, deuses os mais variados, que o Deus revelado em Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, não se importou que as pessoas andassem sem saber quem ele era, mas nunca deixou de dar testemunho para todos os povos de quem ele é. E como ele testemunha quem ele é? Através da sua bondade. Paulo diz isso. Ele deu testemunho sobre a sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade. Então a maneira de Deus dar testemunho a respeito de quem ele é através da sua bondade. Jesus nos revela um Deus bom.
Deus é um Deus bom, e a prova disso, de acordo com o apóstolo Paulo aqui, é que ele manda chuva no tempo certo, é que ele preserva as estações, é que ele sustenta as pessoas com fartura, enchendo o coração das pessoas com alegria. Veja, quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que não adoram esse Deus. Paulo está falando para eles que não conheciam a Deus, que não adoravam um Deus verdadeiro, que esse Deus nunca deixou de cuidar deles. Esse é um ponto muito importante, você precisa entender isso, porque muitas vezes, quando nós somos seguidores de Jesus, quando nós cremos em Deus, quando nós nos envolvemos com a igreja, às vezes nós somos ensinados de uma maneira errada sobre a pessoa de Deus, ok? Nós somos ensinados que Deus, ele ama, ele gosta e ele cuida apenas dos evangélicos. Que qualquer coisa boa que esteja acontecendo na vida de qualquer pessoa que não seja evangélica vem do diabo. Veja, isso não é verdade, não é isso que as escrituras nos ensinam. As escrituras nos ensinam que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo não faz coisa boa para ninguém. Quem faz coisas boas para as pessoas é Deus, mesmo que as pessoas não o conheçam, mesmo que as pessoas não o adorem, mesmo que as pessoas estejam adorando Buda, mesmo que as pessoas sejam espíritas, mesmo que as pessoas estejam invocando os orixás e estejam invocando qualquer outro tipo de Deus, porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. A palavra de Deus nos diz que se coisas boas acontecem na vida dessas pessoas, isso é um testemunho da bondade de Deus. Veja, não é que Deus concorde com aquilo que eles estão fazendo. Paulo diz aqui no verso 16, em tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. Deus permite que as pessoas andem nos seus próprios caminhos, mas isso não significa que Deus deixe de cuidar de cada uma dessas pessoas. Mas se elas não reconhecerem a Ele, se elas não se converterem a Ele e elas morrerem sem terem comunhão com Ele, elas vão passar a eternidade toda delas sem a presença dEle, no inferno, naquilo que a Bíblia chama de inferno. Por isso que o apóstolo Paulo diz que eles estão ali pregando o evangelho para que eles se convertam desses caminhos, dessas práticas inúteis. Então, como testemunhas de Jesus, nós precisamos parar com esse negócio de olhar para a vida de pessoas que não são cristãs ou que não são evangélicas, ok? E achar que se coisas boas estão acontecendo na vida dessas pessoas, é o diabo que está fazendo. Não, o diabo não faz coisa boa na vida de ninguém. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mesmo que as pessoas não conheçam Deus. É Deus quem dá testemunho da sua bondade, é Deus quem sustenta as pessoas, é Deus que faz com que as pessoas tenham alegria no seu coração, é Deus quem opera essas coisas. E quando ele faz isso, ele está dando testemunho de quem ele é. Para quê? Para que quando a gente tiver a oportunidade de se encontrar com as pessoas e compartilhar o evangelho com elas, nós possamos fazer isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, dizer para elas: olha, essas coisas são boas na sua vida, se você tem uma boa família, se você tem um bom emprego, se você tem saúde, se você tem coisas que alegram o seu coração, conhecendo você ou não a Deus, temendo ou não a Deus. Eu estou aqui para te dizer que é Ele que faz essas coisas na sua vida, e hoje Ele me colocou no seu caminho para que eu te apresentasse a Ele, para que assim você pudesse se arrepender e você pudesse então começar a ter um relacionamento de amor, de intimidade e de submissão com Ele, porque Jesus morreu e ressuscitou para que você pudesse experimentar a realidade da vida plena de Deus em você. Esse é a mensagem do Evangelho, ok? Então, quando uma pessoa é curada, é porque a bondade de Deus é manifesta em favor da vida dela. É isso que Paulo está pregando aqui. Aquele homem foi curado porque a bondade de Deus se manifestou na vida dele. E o texto diz que mesmo com todas essas explicações, foi muito difícil fazer com que eles não sacrificassem e não adorassem a Paulo e a Barnabé. E aí o que acontece? Mais uma vez, a missão está acontecendo, no meio da missão você vai experimentar oposição, você vai experimentar perseguição. A maior parte da oposição e da perseguição
que Satanás promove contra a nossa vida, contra a vida da igreja, é inflamando a inveja e os ciúmes das pessoas contra os seguidores de Jesus. É isso que acontece aqui. No verso 19 e 20, verso 19 diz que chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e, tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Veja, da vez anterior, lá em Listra, eles ficaram sabendo que eles queriam apedrejar Barnabé e Paulo, eles ficam sabendo disso, e o que eles fazem? Eles vão embora, eles fogem dali. Mas agora, eles não ficam sabendo, eles não têm tempo, ok, de saber a respeito disso, e Paulo é apedrejado. Barnabé não, mas Paulo é apedrejado. E o texto nos diz que ele é arrastado para fora da cidade e é jogado lá, supondo que ele estivesse morto. Então, eu vou ler o verso seguinte aqui, porque você precisa entender que está acontecendo algo sobrenatural aqui, ok? O reino de Deus chegou, as manifestações do poder de Deus estão sempre acontecendo. E ela acontece agora aqui na vida de Paulo. Olha só, verso 20 diz assim: contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Preste atenção, eles apedrejam Paulo. Se você já tomou uma pedrada, uma só, você sabe que é dolorido. Eles apedrejam Paulo, eles levam Paulo para fora da cidade, supondo que Paulo estava morto. Então, deve ter sido um apedrejamento violento, e eles não iam supor que Paulo estivesse morto se Paulo estivesse bem, ok? Se o corpo de Paulo estivesse bem, eles supunham que o corpo de Paulo, que Paulo estava morto, porque o corpo de Paulo devia estar destroçado, devia estar todo machucado. Eles jogaram ele fora da cidade. Só que aí o texto nos diz que os discípulos chegam, e quando os discípulos chegam diante de Paulo, esse se levanta e volta para a cidade. Só tem uma explicação para isso. Paulo recebeu um poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre o corpo dele, e o corpo dele, que estava todo machucado, todo ferido por um apedrejamento, foi curado. Ele se levantou e foi para dentro da cidade, como se nada tivesse acontecido. Você consegue perceber o contraste? É impossível que eles tivessem jogado Paulo fora da cidade, supondo que ele estivesse morto, se o quadro que eles estivessem vendo não fosse algo muito, muito, muito horrível. Mas aí os discípulos chegam e Paulo se levanta e vai para dentro da cidade. O texto não diz que os discípulos pegaram Paulo e levaram para dentro da cidade. O texto não diz que os discípulos ajudaram Paulo a ir para dentro da cidade. O texto diz que Paulo se levantou e ele foi para dentro da cidade. Então, para mim, só existe uma explicação aqui. O Espírito Santo de Deus curou todos os ferimentos de Paulo, todo o corpo de Paulo. Paulo se levantou como se ele não tivesse sido apedrejado, como se nada tivesse acontecido com ele, e ele voltou para dentro da cidade. Sim, você pode discordar de mim, ok? Mas eu não vejo uma explicação melhor do que essa aqui. E aí, ele se junta com Barnabé e eles vão para Derbe. Sabe, isso me mostra, isso me ensina que, enquanto, eu vou usar uma frase de um avivalista chamado George Whitefield. Whitefield diz: enquanto Deus tiver uma missão para realizar através de mim, eu sou imortal. Eu sou imortal. Enquanto Deus tiver a missão dele para realizar por meu intermédio, não existe coronavírus, não existe apedrejamento, não existe bala, não existe facada, não existe absolutamente nada que possa me matar. Nada. Eu vou morrer quando Deus disser: sua missão, Ricardo, terminou, venha para casa. Meu querido e minha querida, se você é um seguidor de Jesus, é hora da gente parar de ficar com medo das mesmas coisas que todo mundo tem medo.
Ou então vamos jogar fora a Bíblia. Para que a gente fica lendo a Bíblia? Para que a gente fica lendo essas coisas? Isso é um testemunho de como Deus age com a gente. E veja, se você lê a história da igreja, você vai ver, e não é só a história da igreja lá atrás, se você lê a história da igreja agora, há pouco tempo, você vai ver milagres como esse acontecendo. Se você nunca leu um livro de um homem chamado Irmão Yun, eu quero falar para você, procure e leia, O Homem do Céu. Procure e leia. Leia a história dele, leia o testemunho dele, leia o testemunho dos missionários. Veja, eu não estou dizendo que todas as vezes isso acontece, ok? Eu não estou dizendo que nós não vamos morrer. Há história de missionários que chegam em determinado lugar e morrem, ok? Por quê? Porque a missão deles foi concluída. Porque eles glorificaram Deus com a sua vida. O que eu quero dizer é que nós não precisamos ter medo. Você não precisa ter medo de testemunhar de Jesus e manifestar o poder e a glória dele dentro do seu condomínio, numa academia, no seu trabalho. Ah, mas se eu fizer isso no meu trabalho eu vou ser mandado embora. Não, você não vai, você só vai ser mandado embora se Deus deixar você ser mandado embora. Senão você não vai ser mandado embora. Você não vai ser mandado embora. Nós precisamos entender, queridos, que a comissão de Deus, o chamado de Jesus é superior a qualquer outra ordem dada na nossa vida, seja do governo, seja do seu patrão, seja da direção de uma escola. Jesus é o Senhor, é a Ele que nós obedecemos, e Ele vai nos proteger e nos guardar. Quando Ele não fizer isso, é porque Ele quer que nós glorifiquemos o seu nome com o nosso sofrimento. E para nós que vivemos numa sociedade hedonista, isso é muito estranho, porque nós achamos que Deus existe para fazer com que a gente não sofra. Mas Jesus diz que se nós sofrermos por causa do seu nome, é para a glória dele. Lembre-se que quando ele chamou Paulo, ele disse isso para Ananias: eu vou mostrar para ele o quanto vale sofrer pelo meu nome. Então, começou aqui. Certamente o apedrejamento foi dolorido, mas Paulo também experimentou esse envolvimento da glória de Deus no seu corpo, que o restaurou por completo, nesse momento pelo menos. E aí o texto termina dizendo que eles voltam por todas as cidades que eles já vinham passando pregando o evangelho. Eles fazem uma viagem de volta para Antioquia. Lembra que eles saíram de Antioquia? Eles voltam para Antioquia, passando por todas as mesmas cidades que eles já tinham pregado o evangelho. E em cada lugar que eles passaram pregando o evangelho, pessoas se converteram e se formou uma comunidade de discípulos, porque isso é a igreja, ok? Quando pessoas se convertem, seguem Jesus, elas se juntam e formam uma comunidade de discípulos, formam a igreja. E o texto nos diz que Paulo e Barnabé passam por esses lugares, fortalecendo o ânimo e fortalecendo a fé dos discípulos. Eles passam também nomeando líderes, presbíteros, em cada cidade, para cuidar da igreja que estava naquela cidade. E eu queria fazer o destaque sobre isso. Veja, o apóstolo, no verso 22 diz assim, 21 e 22 eu vou ler: e havendo pregado as boas novas naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. Preste atenção nisso, a perseverar na fé, ensinando. É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Ensinando, preste atenção nesse ensino. É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. O que esse texto está dizendo? Que nós temos que ser salvos por sofrimento? Não, ele está dizendo que nós ingressamos no reino de Deus em meio a muito sofrimento, em meio a muita oposição. Ou seja, quando a gente se torna seguidores de Jesus, a gente vem para o reino. Não significa que nós vamos ter uma vida sem conflito, não significa que nós vamos ter uma vida sem lutas, significa que agora nós estamos conscientes do conflito, agora nós estamos conscientes da luta, e nós sabemos que nós entramos no reino de Deus e estamos no reino de Deus em meio a muitos conflitos.
E aí o texto termina dizendo que eles chegaram então em Antioquia de volta, e ali eles dão um relatório de tudo aquilo que o Espírito Santo havia feito por intermédio deles, nessa primeira viagem missionária que eles fizeram, como vários gentios se renderam ao evangelho, como a igreja se espalhou em várias cidades, e o texto diz que eles ficam ali junto com os discípulos em Antioquia por um bom tempo. O que mostra pra gente que quando a gente vive em missão, é importante a gente ter uma comunidade local para onde a gente voltar, aonde a gente pode compartilhar o que Deus está fazendo, onde a gente pode ser cuidado, animado, e aonde a gente pode, junto com outros discípulos, continuar vivendo a nossa fé e adorando a Deus juntos. Meu querido e minha querida, eu espero que em meio a toda essa situação que a gente tem vivido, onde muitas pessoas têm ficado angustiadas, eu entendo muitas vezes as pessoas ficarem angustiadas. Ontem o pastor David deu uma palavra maravilhosa na nossa igreja em casa. Se você não participou, você perdeu, onde ele mostrou que muitas vezes a gente se sente afligidos, mas ele nos lembrou também que Jesus é aquele que nos convoca para nos assentarmos à mesa da bondade e continuarmos mesmo em meio às lutas e às aflições, firmes e confiantes na bondade de Deus. A minha oração é para que a gente possa, como seguidores de Jesus, não nos rendermos ao medo, a gente possa responder toda essa realidade que a gente tem vivido com a proclamação do Evangelho, o Evangelho do Reino, que é feito com palavra, mas que é feito também com a demonstração de sinais e prodígios que acontecem através das nossas mãos, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso possa então trazer para as pessoas, como trouxe para aquele paralítico, a manifestação da bondade de Deus, a cura para as suas vidas, seja a nível físico, seja a nível social, seja a nível espiritual. Amém? Deus abençoe você, muito obrigado pelo seu tempo aqui, que você tenha uma boa noite de descanso. Nós oramos no começo da nossa live, né, que Jesus abençoe a sua vida, ok? Amanhã às 18 horas a gente está aqui, tá bom? Lembre-se de convidar pessoas para participarem aqui. Se isso tem sido bom para você, compartilhe com outras pessoas, convide-as para estarem com a gente participando aqui também. Envie, ok, a gravação da live, talvez para contatos seus, amigos seus, tá certo? Para que eles também possam ser motivados, eles também possam ser abençoados. Deus abençoe cada um de vocês, beijo no seu coração, até amanhã com a graça de Deus.